Irmãos, irmãs, saudamos a todos, rogando a Deus, nosso Pai Maior, que nos abençoe. Corria o ano de 1856, quando, aparentemente por acaso, fora feita uma descoberta muito relevante para a compreensão das origens do ser humano. Próximo ao vale do rio Neander, em Düsseldorf, na Alemanha, localizara-se uma ossada que veio a ser identificada pelos especialistas do campo da arqueologia e da paleoantropologia como constituindo o primeiro espécime de homem moderno, o Homo sapiens neanderthalense. Essa descoberta revolucionária lançou muita luz sobre a compreensão dos seres humanos. E o que chamou a atenção das autoridades, dos estudiosos, é que este ser revelava, na época em que vivera, por volta de 50 mil anos antes do presente, em toda a região norte-europeia, que estava, na ocasião, tomada pela última glaciação de Vir, e apresentava uma vivência cultural e social bastante elaborada e desenvolvida. E um dos fatos que despertaram a atenção daqueles estudiosos foi a vulgarização de sepultamentos feitos pelo homem de Neandertal. Ele tinha uma preocupação muito grande no enterramento dos seus mortos. E junto com os seus mortos, depositava os objetos que aquele indivíduo usara durante a sua vida pela terra, os instrumentos empregados na guerra, na caça, os objetos de adorno, de enfeite, as roupas, as vestimentas, e produziam um ritual para marcar a morte daquele indivíduo. E isto fez com que os estudiosos apontassem, por dedução, que este primeiro espécime de homem moderno, Homo sapiens neanderthalensis, apresentava uma ideia vaga da continuidade da vida após a morte, o que era atestado por estes sepultamentos espalhados em grande número ao longo de várias áreas, não só da Alemanha, como de toda a Europa. E desde então, desde o aparecimento do ser humano sobre a face da Terra, a ideia mais ou menos desenvolvida de que o ser sobrevive à consumpção cadavérica, sobrevive à morte do corpo físico, tem sido mais ou menos generalizada. Nos apontamentos dos cientistas da área sociológica, antropológica, etnológica, dá cerca de 2.500 culturas passadas e presentes, todas elas manifestavam, sem exceções, a crença na imortalidade da alma, na imortalidade do ser. Após a Segunda Guerra Mundial, que se deu em 1945, a Coreia dividiu-se em duas regiões. A Coreia do Sul, ficando na órbita do capitalismo, e a Coreia do Norte, ficando na órbita do socialismo. E é justamente na Coreia do Sul que se organiza uma igreja cristã nos moldes das muitas igrejas pentecostais que nós temos aqui em nosso país e que se estruturava em torno de algumas ideias comuns a todas as igrejas pentecostais.
E um médico chamado Dr. Sang-Hoon Lee interessou-se pelas ideias professadas naquela igreja e dedicou toda a sua vida, abandonando a sua carreira de médico, para estudar os fundamentos do cristianismo e tornar-se um pregador da palavra de Deus. Quando morreu, no ano de 1997, para surpresa geral, ele passou a comunicar-se através de um dos membros mais apagados da sua igreja, pelo processo mediúnico, e a ditar-lhe excelentes mensagens que foram compiladas num livro intitulado Mensagens do Mundo Espiritual, onde, muito embora ainda afeto as ideias que partilhara na Terra, enquanto médico e membro daquela igreja, passava a defender a ideia da imortalidade do ser, a existência no mundo espiritual, o intercâmbio no mundo espiritual com diferentes esferas, a ideia da reencarnação, que ele não tinha enquanto estava encarnado, e a comunicação do mundo espiritual com o mundo visível, com o mundo material. E este evento isolado na Coreia do Norte, em plena época moderna, num ambiente completamente afastado das ideias com as quais estamos acostumados, nos centros espíritas, evidencia fortemente que as crenças que professamos, elas se encontram assentadas em bases inamovíveis, nas leis divinas, nas leis criadas pela divindade para reger o nosso curso de desenvolvimento sobre o planeta Terra. E que o Espiritismo, quando surge na segunda metade do século XIX, mais ou menos um ano depois das descobertas dos primeiros fósseis dos homens de Neandertal, no ano de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que marca o nascimento do Espiritismo na Terra, apresenta todo um conjunto de ensinamentos que objetiva libertar o ser humano da ignorância quanto à sua existência na Terra e apontar-lhes o rumo que devem seguir na direção de planos maiores de consciência, de compreensão, de sabedoria e de amor. O Livro dos Espíritos traz na sua folha de rosto um escrito muito importante. Traz, no topo da folha, Filosofia Espiritualista, logo abaixo, o Livro dos Espíritos, contendo os princípios fundamentais da doutrina sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas comunicações com o mundo material, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, recebido através de diversos médiuns e coordenados por Allan Kardec, que era um pseudônimo utilizado por um célebre professor e pensador lyonês chamado Hippolyte Léon Denisard de Rivail, que, para separar as obras que publicara enquanto intelectual, enquanto professor, enquanto pedagogo, das obras que passaria a publicar a partir do Livro dos Espíritos, enquanto arauto de uma nova doutrina, para diferenciar os dois campos da atividade da sua vida, abrindo ensejo para bem delinear, com pseudônimo, com a designação de Allan Kardec, as obras que a partir de então passaria a publicar. E o Livro dos Espíritos é uma obra extraordinária. Aqueles que já são espíritas há mais tempo e que já o leram, já o tomaram
como parceiro das suas constantes reflexões, o sabem. É uma obra sem igual em toda a história das publicações, passadas e contemporâneas. E é uma obra destinada a marcar uma nova era para os seres humanos, apresentando de forma bem delineada o conhecimento da imortalidade do seu ser, a transcendência da vida, como fator determinante na destinação do ser sobre a Terra. Porque a maioria, infelizmente, apresenta uma ideia muito vaga da vida e muito mais vaga ainda da vida após a morte. Poucos possuem a certeza que o Espiritismo oferece da continuidade da vida após a morte física, hoje atestada por um sem números de pesquisas feitas não só na órbita do Espiritismo, mas no campo das ciências acadêmicas, através dos inúmeros relatos de EQMs, experiências de quase morte, em que o ser se vê desligado do corpo físico, enquanto para os médicos o corpo está passando pelo que eles chamam de morte clínica. No entanto, para nós é apenas um momento de desligamento do espírito do corpo físico. E existem relatos a mão cheias, inumeráveis, destes eventos nos hospitais do Brasil e do mundo inteiro, principalmente em pacientes que passam por experiências traumáticas, por ocasião de acidente ou por ocasião de uma parada cardíaca, um AVC ou outra eventualidade clínica, e que fazem com que passem por essa experiência, batizada no jargão científico de EQM, experiência de quase morte. Então, o Livro dos Espíritos vem, através das revelações mediúnicas, apontar-nos a nossa condição de seres imortais. A nossa vida é uma vida transitória, passageira aqui na Terra, porque o nosso ser, após a morte, segue além, na direção das diversas regiões da espiritualidade, de acordo com as condições nas quais repouse a nossa consciência, se em estado de equilíbrio ou em desequilíbrio, vivenciando as experiências que lhe dizem respeito. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a importância do autoconhecimento, que é fundamental para nós, a fim de lograrmos, sabedores da nossa condição de imortalidade, de lograrmos conseguir alcançar um estado de plenitude ainda na Terra, servindo-nos destes esclarecimentos, destes ensinamentos, destas lições que os Espíritos nos trazem e que, em particular, estão enfeixados, estão condensados no Livro dos Espíritos, que, repetimos, é leitura obrigatória para todos aqueles que desejam compreender melhor o Espiritismo, uma vez que ali se encontram as bases, os fundamentos do Espiritismo. Quem quer afirmar-se enquanto espírita não pode deixar de ler e muito mais estudar esta obra. Quem diz ser espírita e não lê o Livro dos Espíritos não é espírita verdadeiramente. Porque o próprio termo espiritismo surge com a publicação do Livro dos Espíritos, como está lá no primeiro item da sua introdução. Para coisas novas são precisos termos novos. Assim o exige a clareza de linguagem para evitar os equívocos, os erros inumeráveis de multiplicidade de sentidos
das mesmas palavras. Então, Allan Kardec cunha o termo doutrina espírita ou espiritismo, diferenciando-a do espiritualismo, que abrange todas as correntes que defendem haver em si alguma coisa além da matéria. Mas o espiritismo avança além, confirmando a imortalidade e a comunicabilidade do ser após a morte com aqueles que ficaram no plano material. Como estávamos dizendo, na questão 919 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o autoconhecimento, na questão letra A, que é assinada pelo Espírito Santo Agostinho, há um trecho muito interessante que selecionamos para ler. É uma questão bastante longa, na qual Santo Agostinho nos sugere diversas formas de fazermos o autoconhecimento a partir de uma perspectiva imortalista. O trecho que selecionamos para ler diz o seguinte: sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi primeiro que chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Então, o Espírito Santo Agostinho, que é o autor desta resposta de número 919 do Livro dos Espíritos, esclarecem que esta obra magistral foi publicada na intenção de desfazer qualquer mal-entendido, qualquer incerteza referente à continuidade da vida após a morte. O objetivo fundamental do Livro dos Espíritos, embora ele apresente todos os princípios basilares da nossa veneranda doutrina, é o de estabelecer em bases inamovíveis, em alicerces que não podem ser derrubados, a questão da imortalidade da alma, não apresentando mais sobre ela qualquer dúvida que seja. Este é o objetivo maior desta obra, que é fundamental ao nosso conhecimento e autoconhecimento. E é oportuno lembrar que Santo Agostinho, que é considerado um dos pais da Igreja e que viveu justo na transição do século IV para o século V, quando o Império Romano estava se desagregando e o cristianismo primitivo estava dando lugar ao nascimento da instituição que hoje conhecemos como catolicismo, Igreja Católica Apostólica Romana, Santo Agostinho, que escreveu algumas obras que são monumentos ao pensamento cristão, como Confissões, ele narra experiências mediúnicas que tivera enquanto encarnado. É assim que aquele pai da Igreja, Santo Agostinho, explica que após o decesso, após a morte da sua mãe, Santa Mônica, ela se manifesta a ele como prova retumbante da imortalidade do ser, para consolar-lhe. Ele que havia mergulhado numa tristeza muito grande em função da morte do seu ente mais querido, que era a sua mentora, que era o objeto do seu amparo, que era a sua mãe, que ele tanto amava, tinha, através de um contato mediúnico, que pela vidência ampliada enxergava a mãe e lhe ouvia, ditando-lhe consoladoras lições e informes, ditando-lhe igualmente orientações para a sua vida na terra,
e que se encontra relatado nos escritos deste, que é considerado pela Igreja um dos seus principais pilares, Santo Agostinho. Mas Jesus, que é o mestre por excelência, a quem todos nós devemos seguir e orientar os passos da nossa jornada na Terra, num diálogo sublime com Pôncio Pilatos, em que de um lado temos o procurador romano, legado romano na Judéia, e de outro lado temos um humilde carpinteiro que não possuía, conforme ele mesmo informara, uma pedra onde reclinar a sua cabeça, um diálogo sublime no qual Pôncio Pilatos interroga Jesus se era verdadeira a acusação que os doutores da lei atiravam contra ele, de que ele estava se declarando como rei dos judeus, o rei que havia sido anunciado por toda a tradição profética do povo hebreu. E Jesus, mesmo sendo um momento turbulento, em que ele estava sob a mira dos seus algozes, dos seus inimigos, daqueles que há muito o perseguiam, desde os primeiros momentos que ele iniciara lá na sua terra, em Nazaré, as primeiras pregações, anunciando o reino de Deus, que não está na terra, mas sim nos céus, e que é uma metáfora para explicar que o reino divino encontra-se na intimidade dos seres humanos. E Jesus, mesmo sendo aquele momento turbulento, mantém a serenidade, porque esta é fruto da compreensão maior que ele possui das leis divinas e da sua ligação direta com o Criador, com o Pai divino. Dizia ele: eu e o Pai somos um. O que foi tomado pela Igreja como fundamento para o dogma da Santíssima Trindade, que Deus, Jesus e Espírito Santo seriam apenas um único ser indistinto, o que no entender espírita está equivocado. Estas afirmações de Jesus aludiam à sua interligação com a divindade. Então, naquele momento, Jesus está sereno, tranquilo, porque mantém-se conectado com as fontes soberanas da natureza, do universo, mantém o seu psiquismo conectado ao psiquismo divino, o que lhe dá conforto, serenidade e paz. E a pergunta feita pelo procurador romano, se ele era o rei dos judeus, como os fariseus, os doutores da lei o acusavam, Jesus sorri e, com toda a candura e ternura que lhe eram possível, responde: não, eu não sou rei, pois que o meu reino não é deste mundo. Jesus, desta forma, revelava que o seu reino não estabelecia-se nas bases transitórias e irremovíveis da existência material, em que a política do mundo, as questões econômicas, as rotinas diárias estão sujeitas a toda sorte de peripécias, alterações e transformações. O seu reino é o reino espiritual, é o reino dos céus, dentro do qual estamos mergulhados, dentro do qual estamos inseridos. Uma vez que o mundo material está incerto, está dentro do mundo espiritual, refletindo palidamente, num plano adequado às nossas percepções, os horizontes de vida nos quais, através das leis biológicas e físico-químicas às quais estamos sujeitos, nos enquadramos, nos inserimos. Então, o reino de Jesus é este, é o reino espiritual. Allan Kardec, interpretando essa passagem evangélica,
que está narrado nos evangelhos sinóticos, nos evangelhos canônicos, que são aceitos por todas as igrejas cristãs, cita que Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec cita isso, no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, cita que Jesus tinha como eixo central nos seus ensinos a questão da vida futura, que a mensagem evangélica só pode ser compreendido de uma perspectiva imortalista que o Espiritismo vem trazer. E Jesus não só ensina a continuidade da vida após a morte, como a atesta, por episódios inequívocos. Narram aqueles mesmos evangelhos de João, Marcos, Mateus e Lucas, que ao subir ao Monte Tabor, na companhia de 3 discípulos que eram mais próximos, Pedro, Tiago e João, Jesus se transfigura, apresenta-se aos seus discípulos na sua realidade espiritual, irradiando uma luz que quase encegueceu os apóstolos que ali se encontravam. E ante a visão estupefacta, surpresa dos seus discípulos, manifestam-se 2 entidades ligadas ao processo histórico dos hebreus. Moisés, que foi o codificador da lei mosaica, ao qual são atribuídos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio, e Elias, que foi um dos principais profetas do povo hebreu e um dos que mais fortemente antecipou a vinda de Jesus à Terra nas visões proféticas, mediúnicas que teve enquanto estava encarnado. E essas 2 entidades se manifestaram ali e os discípulos presenciando aquela verdadeira reunião mediúnica celebrada sob a atmosfera do Monte Tabor. E outro exemplo, também inequívoco, é o da própria ressurreição do Cristo. Após a morte infamante no lenho, na cruz, Jesus ressurge para diversos dos seus discípulos, a fim de atestar, pelo processo de materialização mediúnica do seu espírito, a continuidade da vida após a morte. E esta é, sem dúvida nenhuma, a principal mensagem do cristianismo na Terra, de nos apresentar e desenvolver a ideia da vida futura, que hoje nós compreendemos melhor graças ao avanço do Espiritismo na Terra. O apóstolo Paulo, certa feita, escreveu em uma das suas epístolas o seguinte: se o Cristo não ressuscitou, é vã a minha fé. Como querendo dizer que, se a imortalidade não existe, a fé carece de ter importância ou qualquer significado. Portanto, a imortalidade da alma, a continuidade da vida após a morte, demonstrado desde priscas eras, intuídas desde o homem pré-histórico, o homem neandertalense, até odiernamente, até o presente, está íncita no ser humano, a fim de fazer com que despertemos para as realidades maiores da nossa vida e nos transformemos para melhor. Numa outra obra extraordinária, psicografada pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, no ano de 1947, que pertence à célebre coleção André Luiz, que começa com o Nosso Lar e vai até E a Vida Continua, totalizando 16 volumes, 16 obras, uma obra extraordinária intitulada No Mundo Maior, na qual o espírito André Luiz
narra o encontro que ele tem no mundo espiritual, em que um instrutor muito elevado, um mentor espiritual muito elevado, que atendia pelo nome Eusébio, estava recebendo inúmeros espíritos ainda encarnados na Terra, por efeito do desdobramento, por ocasião do sono físico. Quando a gente dorme, nosso espírito se desliga, e os sonhos que nós temos são as lembranças que nós guardamos deste estado de desligamento. Então, neste encontro, aquele mentor iria fazer uma preleção para um grande número de espíritos, que constituíam espíritos de vanguarda, que pertenciam a diversas correntes espiritualistas na Terra, não só ao espiritismo, mas a outras cores religiosas, e que receberiam a palavra iluminada do elevado mentor acerca das suas missões, acerca dos trabalhos que deveriam desenvolver ali na Terra. E aquele grupo reunia cerca de 1.200 pessoas, sendo que 80% dessas eram de espíritos ainda encarnados, que foram levados até lá por efeito do desdobramento, e os demais 20% eram de trabalhadores espirituais que estavam organizando o evento ou também indo ouvir a preleção do mentor, como era o caso de André Luiz, que na companhia de um dos assistentes deste mentor, Calderaro, ia lá também assistir à preleção do ministro da Palavra Divina, Eusébio. E nós selecionamos um trecho desta preleção, porque casa com a questão da imortalidade da alma que estamos abordando nesta noite. Diz o seguinte: não basta crer na imortalidade da alma, inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Então não basta nós sabermos que nós somos espíritos imortais, nós precisamos transformar nossa vida de acordo com este ensinamento. Não basta, para o arrojado cometimento da redenção, o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos, podem corresponder-se igualmente à distância de país a país. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os céus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refuljam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. É uma preleção fantástica que se encontra no segundo capítulo da obra citada, no Mundo Maior. Algo semelhante Allan Kardec escreve no Livro dos Médiuns, no item 350, no capítulo 29, que não basta acreditarmos na existência dos espíritos, se esta crença não faz com que aquele que a espose, aquele que a tenha, se torne melhor. O princípio fundamental que é o corolário imediato da imortalidade da alma é o da renovação do nosso mundo íntimo. Se nós estamos aqui provisoriamente, passageiramente, transitoriamente, é imprescindível que passemos a nos preocupar com o que não é passageiro, com o que não é transitório em nós, que são os valores da nossa alma, que são as riquezas que recomendou-nos Jesus que acumulássemos: o amor, a cultura, a sabedoria, os nossos relacionamentos, a nossa vida
orientada pela consciência tranquila, sem culpa, sem represálias. A estes valores que devemos nos atirar com todas as nossas forças, a fim de transformarmos o nosso mundo interior. O Espírito Emmanuel, conhecido mentor espiritual do mediunato, da missão mediúnica de Francisco Cândido Xavier, certa vez asseverou o seguinte, que seria oportuno que vivêssemos como se o nosso corpo físico fosse durar para sempre, fosse viver eternamente, e o nosso espírito como se fosse desencarnar amanhã. E esta afirmação, embora simples, encerra uma sabedoria profunda. Devemos cuidar do corpo devido às exigências que a saúde nos faz, como se ele fosse durar indefinidamente. Mas cuidar muito mais do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Porque se fôssemos fazer uma breve reflexão nesse momento, meditando acerca da nossa morte, que nos aguarda, é uma fatalidade biológica, hoje ou amanhã desencarnaremos, voltaremos para a espiritualidade, isto é fato. Se fôssemos fazer uma reflexão sobre isso, pensando hipoteticamente numa desencarnação próxima, o que é que nos ocorre à consciência? O que é que nos vem à mente? Não são os nossos familiares? Não são os seres que nós amamos? Não são aqueles que são objeto do nosso afeto? Não são as coisas que nós gostaríamos de fazer e não fazemos, postergamos, adiamos para amanhã? Não são aquelas coisas que gostaríamos de dizer para uma determinada pessoa e da mesma forma vamos inapelavelmente adiando e acabamos por nunca dizer? Então é indispensável que conscientes dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, sobretudo da nossa imortalidade, da continuidade da vida após a morte, transformemos, através de uma revolução íntima, o campo das nossas ideias, das nossas crenças, o modo do nosso viver e do nosso existir, pautando cada pensamento, cada palavra, cada gesto por estes ensinamentos, convictos de que nós estamos em tarefa de aprendizagem na Terra e todos temos uma função específica que devemos nos desincumbir aqui neste plano, que é um plano existencial bastante inferior ao qual nós estamos subordinados a uma grande cota de experiências difíceis, dolorosas, angustiosas, que muitas vezes nos oprimem, nos amarfanham o íntimo, nos fazem chorar, mas que constituem experiências que trazem atrás de si um caráter iluminativo, objetivando a nossa elevação na direção de horizontes maiores de vida, de sabedoria e de compreensão. Este é, pois, o convite que tentamos fazer através dessa singela palestra para que modifiquemos estrutural e conjunturalmente as nossas existências de acordo com estes ensinamentos que os Espíritos nos trazem e que se encontram codificados nesta doutrina divinal, para usar uma expressão do Espírito da Verdade, que nos aponta e nos esclarece a nossa origem, a nossa natureza
e a nossa destinação, explicando o porquê das nossas dores, pesares e sofrimentos e apontando-nos um grande conjunto de consolações para podermos ser tão felizes quanto seja possível na Terra. Agradecemos a generosa atenção de todos e rogamos a Deus, nosso Pai Maior, que nos guarde e nos mantenha em suas bênçãos, abrindo as nossas consciências para as verdades sublimes. Muito obrigado.